né? O Pedro que vinha num grande momento, vivia a melhor fase da carreira e agora vai ficar aí um bom tempo de molho, de 9 meses até um ano. Pô, ele perde a convocação, perde a capacidade de ser titular, perde a temporada, que era a melhor da vida dele, assim, artilheiro do Brasil disparadamente, e só volta no ano que vem. A reposição a gente vai discutir aqui e tal, mas não tem como não ficar triste pela figura que é o Pedro e pelo que ele poderia render na seleção. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e como a imprensa vem analisando o que eles estão falando sobre essa contusão do atacante Pedro. Sim, mas o jogador do Flamengo se contundiu e dessa vez a contusão mais grave de todas. O Pedro foi convocado para a seleção, fez o treinamento, durante os treinamentos foi lá e teve uma contusão tão grave quanto a do Neymar, que deixou o Neymar até agora tá fora dos gramados. Vai fazer quase um ano que o Neymar tá parado aí, então tem muito tempo sem jogar bola. E vai acontecer a mesma coisa com o atacante do Flamengo, uma perda assim inestimável, até porque é um jogador importantíssimo que vinha fazendo uma temporada espetacular, marcando muitos gols com a camisa do Mengão e agora teve essa contusão, né? Quando ele foi convocado, acho que o Gerson também foi, se eu não estiver enganado, muitos torcedores foram lá e chiaram, criticaram muito, até porque o Flamengo vem tendo uma série de contusões. Então, com a saída do Pedro e do Gerson para a seleção, eles não teriam aquele tempo para treinar durante essa data FIFA, né? Ficar ali fazendo aquele treinamento, regeneração também, a parte física voltar a ficar 100%, eles não terão essa opção, não teriam. No caso do Pedro ficou ainda pior, porque ele teve uma contusão seríssima e vai passar um bom tempo afastado. O Flamengo já se movimenta para tentar trazer um substituto, mas da altura do Pedro é bem difícil. Então vamos acompanhar o que a imprensa, pois até os rivais ali lamentaram essa contusão do Pedro. É isso que vamos acompanhar, as últimas novidades a partir de agora. Luísa! Oi, Renata. Sim, tô vendo todo mundo muito animado por aí. E aqui também por conta dessa coletiva do Dorival Júnior, apesar de o clima ser de tristeza em função da lesão do Pedro. Tô aqui na sala de coletivas do hotel, onde a seleção brasileira está hospedada. Vou até mostrar um pouquinho aqui da movimentação, ó. Jornalistas se posicionando, porque daqui a pouco, 12h30, chega o Dorival e também o meio-campista Bruno Guimarães. Hoje a sala tá cheia, muita gente do Brasil e também do Equador, até porque o professor vai falar, então todo mundo se posicionando. E ele vai falar, claro, sobre essa lesão do Pedro, sobre esse momento tão difícil da seleção, né? O Pedro que vinha num grande momento, vivia a melhor fase da carreira e agora vai ficar aí um bom tempo de molho, de 9 meses até um ano. O Flamengo, inclusive, pensa em recuperá-lo a tempo do Super Mundial de Clubes no meio do ano que vem, mas é uma longa trajetória até lá. Pedro já não está mais aqui com a seleção brasileira. Ontem ele já voltou para o Rio de Janeiro, agora está sob os cuidados do Flamengo, vai fazer algumas reavaliações e a seleção já aguarda a chegada do João Pedro, que deve chegar hoje no fim do dia. Vai ser aí mais uma opção para o ataque do técnico Dorival Júnior. Hoje ele não treina, até porque o treino da seleção brasileira é às 3h30 da tarde, então deve ser aí uma possibilidade, caso o Dorival queira utilizá-lo mais para o jogo contra o Paraguai. Agora, Renata, ó, já até o sistema de som aqui já começou a ser acionado, estão testando o microfone e o áudio por aqui, porque Dorival já está chegando, vai falar sobre a lesão do Pedro e também sobre como ele vai montar esse time. Agora ele muda um pouco os planos. O Pedro tinha muitas chances de ser titular, Dorival apostava muito nele e essa lesão acaba respondendo uma grande dúvida que a gente tinha por aqui, que era o ataque dessa seleção. Pedro ou Endrick na função de centroavante ali como uma referência. Então o Endrick deve começar jogando. Há uma expectativa, né? Todo mundo queria muito saber sobre Estevão e Luiz Henrique, dois jogadores que vêm atuando muito bem em seus clubes no futebol brasileiro, mas ontem, pelo menos, ele optou pelo trio de ataque do Real Madrid com Rodrigo, Vinícius Júnior e o Endrick. E novidades também no meio e na zaga da seleção, com Gabriel Magalhães e o André. Mas hoje, daqui a pouco, tem o treino e aí sim ele define a equipe que enfrenta o Equador. Renata, daqui a pouco, Dorival Júnior e a gente traz tudo aqui no Jogo Aberto. Até já, então, vamos ouvir o Dorival ao vivo aqui no Jogo Aberto. Agora, o Denilson já repercutiu essa saída do Pedro, essa lesão inesperada, em pleno treinamento. Ele que estava sendo testado como titular do Dorival Júnior e agora foi cortado, vai provavelmente enfrentar uma longa recuperação até o retorno aos gramados. E para o lugar dele, rapidamente, foi convocado o João Pedro, que está no Brighton, da Inglaterra. Chico Garcia, muito ruim, porque o Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro,
voltou agora no jogo contra o Corinthians a atuar pelo Flamengo. É um jogador que tem uma expectativa em cima dele para todas as competições e também na seleção brasileira a mesma coisa. Melhor momento, né, da carreira, tecnicamente, em termos de maturidade. Embora ele tenha estado na última Copa do Mundo, a gente acha até que ele foi utilizado pouco, né, pelo Tite, porque o Pedro ele tem uma característica completamente diferente hoje. Ele é diferente do Endrick, ele é diferente do João Pedro, que foi convocado, ele é diferente dos outros atacantes. Ele é o centroavante e a gente se acostumou, né, Renata, a ter um centroavante na seleção, a ter um camisa 9, ou a ter um cara referência lá na frente. E o Pedro, ele melhorou tanto, né, eu falava aqui ontem, que, poxa, essa temporada dele, ele tá num nível, ele tá participando de todas as jogadas, ele tá saindo da área, ele tá combinando, ele tá aparecendo, porque a finalização dele sempre foi exímia. Ele estava no melhor momento. A gente fica muito triste, assim, primeiro pelo ser humano, né? Segundo porque, ele perde a convocação, perde a capacidade de ser titular, perde a temporada, que era a melhor da vida dele, assim, artilheiro do Brasil disparadamente, e só volta no ano que vem. A reposição a gente vai discutir aqui e tal, mas não tem como não ficar triste pela figura que é o Pedro e pelo que ele poderia render na seleção. Engraçado que com a tabela do Campeonato Brasileiro, o artilheiro é o Pedro com 11 gols e depois dele vem um estrangeiro, que é o Verratti com 8, o Lucero com 8 e o Estevão, que já está na lista. Então, Capelanes, eu fiquei até surpresa com a completa diferença de características de quem vai substituir o Pedro, porque o João Pedro é um ótimo atacante, está numa excelente fase, começou bem essa temporada já da Premier League, mas não tem muito a ver com o estilo Pedro de atuar. Você tem toda a razão, Rê. O que o Chico falou, assino embaixo absolutamente tudo que ele falou, e tem uma outra questão aqui também. O João Pedro, pouca gente vai lembrar, talvez, ele teve uma curta passagem no futebol brasileiro, no Fluminense, foi revelado, fez até uns gols de bicicleta, belos gols, se eu não estou equivocado, contra o Cruzeiro ele também. Saiu cedo, com 18 anos. Vai para o Watford, agora no Brighton, quer dizer, é um jogador que tem apenas 22 anos, mas olha só, sem querer comparar o incomparável, porque são características diferentes. É um jogador de 1,82 m, não é aquele grandalhão, aquele centroavantão, aquele cara que fede a gol que a gente costuma falar. Em relação ao Pedro, perde a temporada, perde a grande oportunidade da carreira. Se a gente for pegar um recorte de 4 até 5 anos para cá, eu não sei te dizer qual é a melhor temporada do Pedro. Alguém consegue aqui? Porque, não, acho que em números é essa. Não, porque ele faz gols, cara, temporada passada que o Flamengo foi um fiasco, que o Pedro apanhou do preparador físico do Sampaoli, o Pedro terminou como artilheiro do time na temporada. Ele não era titular absoluto com o Sampaoli, o Gabigol foi exato, bem lembrado. E mesmo assim ele performou. Grandes números, assistências, ele é um cara que é um centroavante que eu sou muito fã, praticamente completo, e me surpreendeu muito ele não ter dado certo no futebol europeu, porque também ficou uma curta passagem e voltou para cá. Ele perde a temporada, perde a grande oportunidade, mas eu acredito ainda que ele não perde a possibilidade na seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Hein, pai? Nossa senhora. Que sublinhada, hein, pai? O João Pedro foi chamado pelo Fernando Diniz na seleção brasileira, então não é que é uma novidade. Eu só fiquei até surpresa por essa diferença de características. Eu fiquei bem triste com a notícia, né, do Pedro, principalmente pela pessoa e também porque para mim seria um cara muito importante na seleção. Além do que meus amiguinhos Chico e Capelanes falaram, quem perde muito também, tem a temporada, no meu ponto de vista, até ameaçada por isso, é o Flamengo. Porque o Flamengo perde muito na posição ali, tem teoricamente... E agora vem as Copas, né? Vem as fases decisivas. Exatamente. Assim. E tem o Gabigol, que é um reserva imediato, só que o Gabigol esse ano está longe de ser o que a gente conhece do Gabigol, no Flamengo. Longe. Então o torcedor flamenguista também está muito preocupado. Para a seleção é difícil, porque, no meu ponto de vista, o Dorival foi um cara que se deu muito bem com o Pedro no Flamengo, né? Ele conseguiu ainda mais encaixar Pedro e Gabigol, o Pedro foi um dos grandes destaques do ano ali no Flamengo, se não o grande destaque, né? Jogou muita bola, então, para mim, ele conseguiria um esquema ali interessante, talvez até com o Rodrigo jogando ali atrás do Pedro como um 10, seria interessante de ver, mas vamos torcer por uma boa recuperação, porque, para mim, é o atacante para estar numa próxima Copa do Mundo. Agora, para o Gabigol, caiu no colo essa chance de mostrar... Porque se o Flamengo ganhar qualquer título e o Gabigol, dos que tem, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores e Brasileiro. Se vencer um título com o Gabigol titular, quem será lembrado por isso? Não, e sendo decisivo, já pensou? Marcando gol de título. Que então, roteiro, caiu no colo dele, do Gabigol. Mas vamos falar do Bruno Henrique, né? Que o Bruno Henrique, ultimamente, tá jogando de... Tá mal. Jogando de 9. Bruno Henrique jogando de 9. Mas ele não tá bem. Mas fez um gol tão bonito contra o Botafogo, só que o Flamengo tomou um 4-1, fez o chororô e depois o resultado foi horrível. Vai que o Tite fala assim, irmão, vamos dar uma seguradinha no Gabigol. Pode ser que o Bruno Henrique esteja
esteja na frente, talvez, em Porra. hierarquia. E contra o hoje. Bahia também foi importante, né? Exato, Agora, não vamos esquecer se a gente disso. pensar, a característica do Pedro no nosso futebol como um todo tem sido rara, porque os centroavantes que aí estão não não passam pelo melhor momento. Você tem reclamado bastante, de Yuri Alberto, Pedro Raul, tem alguém, por né, exemplo. tem motivo. E aí os estrangeiros também chegaram aqui e tomaram conta. Verrete, Lucero, enfim. Romero. Romero, que Caleri. não é bem centroavante, né? Eu Mas digo é o mais cara um que põe a bola 9. pra dentro do gol, né? Claro. E o Pedro é esse cara. Vocês estavam falando do Gabigol, né? Vai que ele arrebenta aí e depois vem pro Corinthians, né? Meu Deus. Porque o próprio 12 Flamengo... segundos sem Não, o falar no próprio Corinthians. Flamengo... Ah, então tá aí, né? Porque foi triste, meu. Confesso que a gente vem fazer os vídeos, né? Caçar as notícias e tal, isso e aquilo. Aí você pega, você vai olhar, você abre o jornal e o Pedro se contundiu. Então, assim, é um negócio, de todas as notícias que poderiam acontecer, sem sombra de dúvidas, essa é a pior. É a pior de todas. Qualquer um poderia se contundir ali que seria um jogador substituível. Menos o Pedro. Não tem igual o Pedro. Não existe igual o Pedro. Ah, Arrascaeta, põe o De La Cruz. Ah, o De La Cruz não joga, põe o Arrascaeta, dá um jeito, põe o Gerson, fica o Gerson, põe o Luiz Araújo lá na direita. Dá pra fazer isso. Porém, quando você olha pro ataque e tem Carlinhos, sabe? Ou até mesmo Bruno Henrique, de centroavante, ou o Gabigol, que não tá jogando nada faz 2 anos, é uma diferença brutal. É gritante a diferença entre do Pedro para outros jogadores. Então, não só na seleção, mas no Flamengo também, vai fazer muita falta. Já seria difícil a sequência do Flamengo com o Pedro, aí imagina sem, sabe? Então é bem difícil. E mais uma vez o Pedro perde a oportunidade de ter uma sequência na seleção. Hoje ele chegaria como favorito para sua camisa 9, como foi falado, e é bem verdade. Não tem um 9 hoje acho que no mundo brasileiro, 9 brasileiro, que faça aquilo que o Pedro faz, sabe? Seu centroavão, tal. Acabou esse tipo de jogador. E hoje a seleção precisa muito de um 9 mesmo que coloque a bola para dentro da rede. Não tem, sabe? Então vai ser difícil pro Pedro essa recuperação. Esperamos que ele possa voltar rapidamente, aí o mais breve possível, na verdade. E qualquer novidade, daqui a pouco voltaremos com mais informações, também falando um pouco sobre DP do Flamengo, Martial, que papo é esse. Vamos trazer informações aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!